Bom dia, meus queridos irmãos em Cristo. Aqui estou mais uma vez de volta para mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje o tema que eu vos trago aqui é: o propósito do homem confronta o propósito de Deus. E eu inicio lendo lá em Provérbios 20, versículo 24, que diz o seguinte: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Meus queridos, aqui nós temos algo a ser acrescentado. Deus, às vezes, dirige o caminho do justo, de um modo que este acha difícil compreender o que está acontecendo. Muitas vezes nós passamos por situações incompreensíveis, né? Talvez não consigamos ver o lado bom de certas circunstâncias. Muitas vezes, principalmente o sofrimento, principalmente a dor, faz com que nós não enxerguemos o lado bom daquela situação adversa, né? Vamos dizer assim. Mas nós temos algo fundamental aqui para nos alertar. A Bíblia, ela nos assegura que Deus realmente está operando por trás dos bastidores, para o nosso bem. Olha que maravilha. A palavra de Deus nos ensina que mesmo em meio aqueles momentos onde nós estamos muito se sentindo desamparados, né? Esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa calamidade toda, a perda de pessoas queridas e outros fatores adversos, faz com que nós não enxerguemos o lado bom de toda essa situação, né? E aqui a palavra de Deus vai nos assegurar justamente que nos bastidores nós temos o nosso Deus agindo para o nosso bem. E aqui eu vou trazer 3 passagens bíblicas para nós vermos, entendermos esse agir de Deus em meio aos bastidores e para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que maravilha, meus irmãos. Aqui nós temos a base da promessa mais preciosa do mundo. E que promessa seria essa tão preciosa? É que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas cooperam para o nosso bem. É a base para a nossa vida cristã. Nós temos que, como cristãos, sempre termos esse versículo em nossas mentes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo é para um bem maior nosso, né? Claro que, primeiramente, glorificar o nome do Senhor, né? E Deus nos dá essa condição de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E aqui nos chama a atenção para uma passagem bíblica lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 15 e 16, que diz assim: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Eu quero chamar a atenção para 3 pontos aqui. Primeiro, para te humilhar, para te provar e para te fazer bem. 3 propósitos que Deus tinha naquele momento para aquele povo israelita que estava ali no deserto, né? Um povo, a gente sabe que era um povo desobediente, tá? É um povo que sempre estava voltando as costas para Deus, né? Mas ali Deus estava humilhando aquele povo, provando aquele povo e para o bem, fazendo um bem àquele povo ali, tá? Então, eu quero chamar a atenção primeiro para esse deserto. O que seria esse deserto aqui, né? O que o deserto que esse povo passou naquele momento representa nos nossos dias? São os nossos sofrimentos, nossas angústias, o medo, a dor, as aflições, as injustiças, tá? Então, meus queridos, aqui nós podemos tirar um ensinamento. Deus designou teste no deserto para que Israel fosse disciplinado a obedecê-lo
Meus irmãos, a palavra que tem que fazer parte do vocabulário do cristão é obediência. Se nós não obedecemos ao Senhor, nós nos desviamos do caminho do Senhor facilmente. Por meio da obediência, Israel receberia a bênção da terra prometida. Olha que maravilha! Se nós obedecermos ao Senhor, se nós seguirmos os seus ensinamentos, Ele nos abençoa. Nós receberemos bênçãos demais. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que pode até se parecer, poxa, Deus deixou de me abençoar. Não é bem assim que você tem que olhar. Você tem que olhar para as circunstâncias, você tem que reconhecer primeiramente o que você fez para desagradar ao Senhor ou para agradá-lo. É por isso que o sofrimento, as angústias, o medo, a dor, as aflições, as injustiças, tudo isso deve ser tido como uma disciplina de Deus para com o cristão. Assim, o desígnio de Deus era para o bem de Israel, né? No final do processo, ok? E para nós? Para nós é a santificação que nos prepara para a vinda do Senhor. Meus queridos, eu chamo muita atenção para esse processo na vida cristã, é a santificação. Todas essas dores, todos esses processos, todo esse deserto, né, que eu estou chamando aqui, as circunstâncias adversas como o deserto do cristão, é para nós sermos santificados. A santificação ela é um processo contínuo para nós, como cristãos. Tá? Nós temos sempre que estar olhando para isso. Aceite as circunstâncias adversas, por mais dolorido que seja, aceite, porque é assim que você está sendo santificado. E Deus está fazendo aquilo acontecer para o teu bem. Você está sendo disciplinado. Nós precisamos ser disciplinados por nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E como Pai que nos ama, Ele nos disciplina para nos chamarmos a atenção para os nossos erros. E o que nós podemos fazer para concluir essa mensagem? Primeiro, olhando lá para o Salmo 37, versículo 23, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Olha que maravilha, né? Deus confirma os passos para o homem bom, né? E este homem deleita-se nos caminhos do Senhor. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Por isso que nós temos lá no Salmo 37:5, na entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E finalmente, olhando novamente lá para aquele momento do deserto, né? Lá em Deuteronômio 8:15-16, nós concluímos que Deus orquestra cada acontecimento da vida, mesmo o sofrimento, a tentação e o pecado, para trazer tanto benefícios passageiros como eternos. Benefícios passageiros como eternos. Então, tudo que Deus permite acontecer em nossas vidas, né, seja o sofrimento, seja a tentação e o pecado, tudo isso é para trazer tanto benefícios passageiros como eternos. E assim nós estamos nos preparando para a grande vinda do Senhor Jesus, nos preparando para aquele momento da vinda dele. E a santificação ela tem que fazer parte do cristão, da vida cristã. E a santificação é isso, é eu entregar meus caminhos ao Senhor, é eu obedecê-lo, é seguir o que o Senhor quer. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, glorificando o nome dele, obedecendo os seus preceitos, temendo o nosso Deus. Não é um temor de medo não, mas de respeito, de obediência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É assim que nós temos que olhar para Ele e nos humilharmos diante dele, e assim reconhecermos que somos totalmente dependentes deles. Então, meus queridos, se você está sofrendo, se você passou por uma perda nesse momento da sua vida, se você está sentindo dores, se você está se sentindo em um deserto, lembre-se que no deserto é o momento onde mais Deus está agindo para o teu bem. Que Deus te abençoe e que te faça compreender os desígnios do Senhor, os propósitos dele na tua vida. Em Cristo Jesus. Amém.